Oi, pessoal, boa noite. De novo na nossa quarta-feira, mudança de cenário. De novo mudamos o cenário e assim a gente vai experimentando vários pontos da casa para conversarmos, né? Toda quarta-feira, se não fica tão monótono. Mas não, isso não é nem essa função, é porque temos esse período, o escritório ficou inviável nesse horário, nesses dias, por conta do trabalho do Luiz lá nos computadores. Então, nós estamos, como se diz, fazendo as nossas transmissões através do celular. E aí eu vou andando pela casa, vou achando cenários diferentes para a gente poder conversar, né? Então, boa noite, meus queridos, meus amores, que Jesus esteja conosco nessa nossa quarta-feira querida. Antes de começarmos, vou pedir a todos vocês, aqueles que, por favor, me façam o seguinte favor: quando for 5 para as 8, comecem a berrar aí, ó. Tá na hora, tá? Porque com o celular eu não tenho cronômetro, eu não tenho como acionar a visão do cronômetro, tá bom? E aí eu preciso saber, ok? Então eu peço a vocês que me façam esse favor. Bom, nós estamos de vento em popa nos nossos trabalhos dos tratamentos à distância. É um trabalho que veio no sentido de buscar, tentar substituir, né, os trabalhos do tratamento que fazíamos no passe de tratamento, do passe da cura espiritual, da medicina espiritual, né, que nós sempre fizemos na nossa casa. E ele acabou que ficou muito interessante, porque dentro desse quadro da pandemia, ele permite também que nós possamos atender um número bem maior de pessoas ao mesmo tempo, né? Então nós tínhamos o tratamento presencial, já também sempre tivemos o tratamento à distância. E agora esse tratamento à distância, à frente do trabalho ultimamente no nosso santuário, ele deu um ganho assim muito grande, aumentou muito, né, a nossa capacidade de atingir, né, pessoas. Estamos então trabalhando ininterruptamente, atingindo pessoas em todos os lugares, não só do Brasil, como em vários outros países também, né? Aí é que eu volto a lembrar uma coisa que eu havia me esquecido, porque eu sou muito esquecida, né, gente? Então, assim, nem sei como é que eu existo, tão esquecida que eu sou. Mas a espiritualidade pediu que reforçássemos a seguinte questão: o tratamento é sempre 8 da noite, não importa 8 da noite de que local. Porque se for fazer a conversão para todos, quem está, por exemplo, na Austrália vai ficar num horário muito difícil. Então, ele falou assim: nós somos espíritos. Nós vamos aonde temos que estar, com as pessoas aonde elas têm que estar. Então, estabeleceu-se o horário de 8 da noite para todos, em qualquer fuso horário, tá? Lembrando sempre isso. Então, quem está em Portugal é 8 da noite de Portugal, quem está em São Paulo é 8 da noite de São Paulo, quem está no Japão é 8 da noite de Japão, e assim vai, ok? Né? Isso realmente dá uma forma muito mais tranquila de se trabalhar, tá? Então, estamos relembrando isso, ok? Meus beijinhos a todos que estão entrando, meus amores. Hoje eu passei assim um dia tentando fazer uma conexão assim do que seria um assunto hoje importante a ser falado, né? Eu tenho buscado sempre fazer em cima do Evangelho, não é? Para que a gente nunca perca esse foco, o Evangelho espírita, com a explicação dos espíritos. E aí hoje me veio porque são perguntas muito constantes. Quando nós falamos às pessoas, não, a gente tem que o mundo da regeneração é o mundo do bem, é o mundo do homem do bem, é o mundo da pessoa de bem, é o mundo onde o bem prevalecerá. E aí todo mundo, né, precisamos buscar praticar esse bem. E aí todo mundo, mas o que é esse bem ao próximo? Quer dizer, o que é essa caridade, o que é esse comportamento, como fazer isso ao nosso próximo. Então, assim, fica sempre aquela dúvida, né?
o que é na realidade esse homem de bem. E passa que as pessoas ficam com dificuldade e se sentem assim mais constrangidas. Bom, porque eu não sou um homem de bem, né, como um todo. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus senões, eu faço um esforço muito grande para dominar essas minhas tentações, essas minhas inclinações. Então, o que é esse homem de bem? Então, vamos falar sobre isso hoje, porque os espíritos, junto a Kardec, na codificação, elencaram, né, algumas virtudes e explicaram de forma muito tranquila que essas virtudes seriam as virtudes que caracterizariam o homem de bem na Terra. Veja bem, o homem de bem na Terra, né? Porque o nosso bem, como tudo em nós, ainda é um bem relativo, né? E isso tudo está, então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Sede Perfeitos, né? E inicia-se com aquela passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, Mateus, que ele diz assim: Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Se saudardes apenas vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, aí começa. A gente ficou, meu Deus do céu, quantos séculos buscando uma perfeição divina, porque dizia Jesus como perfeito é o Pai, né? E a gente buscou, quando buscamos essa perfeição divina, esses atributos que nós damos, né, a Deus, nós corremos o risco de nos perder de forma muito séria nesse caminho e não conseguir atingir absolutamente nada, porque nunca seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, porque só Deus tem a perfeição divina. A nossa perfeição é uma perfeição relativa, é uma perfeição, nós sempre seremos relativos, porque perfeito, total e absoluto, somente Deus. E Deus só existe Ele, né? O dia que tiverem outros perfeitos absolutos, Deus não será mais Deus, né? Então, a nossa busca na realidade, seria mudar esse foco, né? Nós não podemos buscar ser perfeitos como Deus, porque Deus só Ele é. Nós temos que buscar nos melhorar e passar a ter atitudes, pensamentos, comportamentos que visam um resultado no bem, né? Que vai desde uma forma com que você cumprimenta uma pessoa, por exemplo, né? Se você cumprimenta uma pessoa de forma educada, com gentileza, com uma alegria, tem um resultado. Agora, se você chega e dá um bom dia para uma pessoa, como se estivesse esfaqueando, o resultado é outro, né? Então, assim, os espíritos vão nos mostrando que a busca da perfeição absoluta, que é a perfeição divina, nos leva para o caminho da loucura, do desequilíbrio, e a gente corre o risco, como certamente já passamos por isso, de nos estagnar, né, no processo evolutivo, de dar uma travada no nosso processo evolutivo, porque nós vamos estar patinando num processo que não nos leva a lugar nenhum, né? Então a gente corre risco de cair na loucura, no desequilíbrio, ou de cair na inércia absoluta, tipo assim, isso aí eu não vou conseguir mesmo, então não me interessa, dane-se, né? Continuarei a ser como eu sou. Então os espíritos vão explicar, olha, vamos primeiro entender que essa perfeição a qual Jesus se refere é uma perfeição relativa. Ele não quer que nós sejamos deuses, porque nunca seríamos deuses, porque Deus só tem um, né?
mas ele nos ensina alguns caminhos, né, que nos levam ao nosso progresso moral, ao nosso progresso espiritual, e que isso nos tornaria cada vez mais próximos desse ser semi-perfeito, dessa perfeição relativa que somos capazes de adquirir. Vamos adquirir isso hoje, nessa encarnação, nesse momento? Não. Nós vamos adquirindo isso no percurso da nossa existência imortal. Cada momento encarnatório, nós temos ganhos morais que nós conquistamos, virtudes que nós conquistamos, e com isso a gente tem o nosso plus e vamos chegando, né, adquirindo, digamos assim, no mosaico da perfeição relativa, as pedrinhas que a gente vai preenchendo esse mosaico, né? Então é necessário entender que isso é uma perfeição relativa, tá? Mas que nos torna sempre mais próximos de Deus, tá? Bom, então com a mensagem que ele dá, amar os vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem, ele está mostrando que a essência da perfeição é a caridade no mais amplo, no mais total e amplo e absoluto significado, tá? Porque pressupõe com isso a prática de todas as outras virtudes. Isso nós já vimos aqui, já conversamos em um outro momento, que na doutrina cristã, na doutrina espírita cristã, a caridade, ela não é vista como uma das nossas virtudes, como a paciência, por exemplo. Caridade não está no mesmo patamar da paciência. A caridade é a única virtude que nos leva ao estado de perfeição relativa, tá? Ela é a virtude. Todas as outras, tudo aquilo que denominamos como sendo virtudes, são exercícios, tá, que nos levam à prática da caridade. Então, a prática desses outros processos é a prática da caridade. Quando você é mais paciente com uma pessoa, você está sendo mais caridoso com essa pessoa, né? Então, as outras virtudes que nós entendemos são as subleis da grande lei de justiça, amor e caridade. São os itens que, uma vez desenvolvidos em nós, adquiridos em nós, né, que nós tenhamos dado espaço íntimo para que eles fiquem em nós, retirando vícios antagônicos, ou seja, os vícios que impediam que esses elementos pudessem constituir-nos, né, na alma, no espírito. Quando conseguimos isso, nós estamos dando a essa caridade maior, o sentido maior da caridade, a essa grande virtude, a sua condição de ser, tá? Então, o ser perfeito, essa perfeição relativa, é a caridade no seu mais absoluto entendimento, tá? Então, quando a gente examina o resultado de todos os nossos vícios e vemos que está lá o orgulho, que está lá o egoísmo, a soberba, a vaidade, percebemos que esses são os elementos que são totalmente contrários à caridade absoluta, a caridade como virtude absoluta do homem, né? Esses vícios, eles destroem as personalidades, eles destroem os relacionamentos, eles destroem os verdadeiros elementos possíveis em nós para sermos o ser caridoso ou esse pessoa de bem que Jesus, né, falou que somos capazes de ser, e que a gente vai mostrar aqui agora quais são esses elementos e por que eles nos são possíveis, né, de serem conquistados, né? Essas pedrinhas desse mosaico aí da nossa perfeição relativa, né? Então vamos lá, a pessoa de bem. Quais são alguns... ele não elenca tudo, porque tem coisas que nem pertencem à Terra, né? Está fora do nosso bico. Mas ele elenca aquilo que nós podemos, que temos condições
de ser, tá? De conquistar em nós. Então ele fala assim, primeiro, antes de tudo, que a verdadeira pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, a primeira lei e significativa, o primeiro item significativo para entender a pessoa de bem é justamente a primeira e a lei maior de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade. Saber praticá-la, conseguir praticá-la, né? Aí ele fala, quando interrogamos as nossas consciências, os nossos próprios atos, né? E verificar que ali não violamos essa lei, que não praticamos o mal, que fizemos todo o bem que podíamos ter feito, que não desperdiçamos voluntariamente nenhuma ocasião de sermos úteis, que ninguém possui motivo de queixa contra mim. Enfim, que se fez ao outro aquilo que eu desejava que fizesse a nós, mim mesmo, isso já é o seu primeiro questionamento, seu primeiro momento de entender-se como um exercício do homem de bem, ou seja, um aluno do homem de bem, né? O homem de bem em forma de aluno, de aprendizado. Então, primeiro, praticar a lei de justiça, amor e caridade requer que a gente se interrogue, que a gente se questione, que a gente se veja, que a gente se conheça, que a gente se prospecte, tá? Em algumas questões, tipo, eu fiz hoje todo o bem que eu podia fazer? Ou por preguiça, negligência, omissão, eu larguei pra lá, tá? Eu violei a lei de amor, justiça e caridade? Como que eu teria violado isso? Quando deixei de praticar o bem, quando deixei de amar e quando deixei de ser justa, né? Quando tive um ataque de justiça, né? De ataque de julgamento sem ser justa, né? Então, assim, quando a gente viola as leis, a gente tem que se perguntar, tem que se saber. Bom, hoje cheguei no meu final do dia e percebi que ali eu podia ter feito melhor, né? Ali eu não precisava ter julgado, ali eu podia ter praticado bem, mas eu fui omissa, eu saí fora. Aquela caridade ali eu podia ter aplicado e não apliquei, né? Então, assim, se não pratiquei o mal, olha só, são duas perguntas. E se fiz todo o bem que podia? Né? Porque eu posso não praticar o mal e ficar sentada em cima do prego da minha vida sem fazer absolutamente nada, né? Bom, se eu desperdicei voluntariamente alguma ocasião de ser útil, né? Às vezes você não tem consciência daquela oportunidade, daquela ocasião, tudo bem. Mas você tendo a consciência, você voluntariamente falou, não vou fazer. Não vou agora ser útil a alguém, útil a alguma coisa, útil a alguma causa. Não vou porque isso incomoda, isso vai dar trabalho, isso vai me exigir ter que responder, então não vou fazer nada. Então, voluntariamente, eu estou deixando de ser útil, tá? Né? Porque quando a gente deixa de se expressar como espírito humano, dizendo o que somos nós, quem somos nós, o que penso e que isso sirva de base para reflexão minha e de outras pessoas, eu estou perdendo a oportunidade de ser útil. É isso que as pessoas não entendem. Ser útil não é só ir lá e fazer a compra de mercado para alguém que não pode sair de casa. Isso é maravilhoso. Mas também saber se posicionar e gerar no outro a condição de reflexão, tá? Então, pensar se voluntariamente deixamos de ser útil, tá? Se a gente deu motivo, fez alguma coisa que criou em alguém motivo para queixar-se contra nós, né? Então, se a gente fez tudo direitinho, não tem, né? A princípio as pessoas não se queixarão, né? Ou se queixarão, aí já não é nosso dever, tá? Bom, então, primeiro item do homem de bem: praticar a lei de justiça, amor e caridade.
Ela, na realidade, resume tudo isso que a gente vai ler agora, tá? Mas é por aí. 2. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e em sua justiça. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Então, é a fé em Deus, né? Então, o homem de bem tem fé em Deus, sabe Deus, reconhece a sabedoria divina, reconhece a justiça divina, reconhece a bondade divina. E porquanto, ao entregar-se em resignação a esse Deus, a sua vontade, a sua justiça, a sua sabedoria, a sua bondade, ele se torna um homem o quê? Calmo, mais manso, menos angustiado, menos ansioso, menos estressado, não é? Porque a gente sabe a hora de fazer as coisas. Não se torna um omisso. Isso a gente sempre tem que saber a diferença entre uma coisa e outra, né? Não é entregar a Deus, vou entregar a Deus que se dane. Hoje eu estou sem comida em casa, vou entregar a Deus que Ele me traga. Não, Ele sempre falou, faça a sua parte, para que o céu possa fazer a parte dele. Mas é no sentido de que se estou passando essa fome agora, não me revoltar contra ela, porque eu sei que razão há de ter. Eu posso não saber qual, mas eu tenho que crer na justiça divina que tem uma razão para eu estar nesse sofrimento. Mas como Jesus e Deus esperam que eu seja proativo, eu vou atrás, correr para resolver isso. Aí é a hora que a gente pratica o nosso ajuste perante Deus, né? Então vamos lá. Então, fé em Deus. Possui fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, o homem de bem, ele é mais desligado das questões da matéria e totalmente desligado das questões da superficialidade da matéria, né? E do supérfluo. Por quê? Porque ele sabe que vida futura é a vida em espírito, né? E que a gente tem aquilo que precisamos ter para exercitar a nossa encarnação naquele momento, né? Então, fé no futuro. Sabe que todas as aflições da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem queixumes. O sem queixumes é o que pegou para todo mundo, né? Porque às vezes a gente até aceita, não, gente, tudo bem, tem que passar mesmo, tive problemas aí, agora tem que arcar com essas coisas, mas a gente sempre acaba queixando, né? E o queixume é como que se fosse ele tira o valor da prova, um pouco o valor moral seu naquela experiência, naquela prova, né? Então, o queixume é um sofrimento sem sentido, né? E a resignação é o sofrimento com sentido. Você sabe que aquilo está acontecendo daquele jeito, você não se revolta contra aquilo, você estrutura elementos para melhorar aquela sua situação, né? Se é uma expiação que você sabe que você não vai ter ação de livre-arbítrio sobre isso, você aceita, tem que passar, né? E vamos viver felizes e tirar o bom proveito e o aprendizado dessa experiência. Uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente e se vê depois pro resto da vida numa cadeira de rodas, por exemplo, né? Não adianta ela ficar o resto da vida numa cadeira de rodas xingando todo mundo, queixando-se, chorando, sendo agressiva, sendo irasciva, uma série de coisas, porque ela é uma pobre coitada que está numa cadeira de rodas, né? Ela tem que tirar o proveito daquela experiência, já que aquela experiência aconteceu, ela tem algo a dizer. Então, eu preciso que essa experiência me sirva de aprendizado. Então, ela vai buscar os elementos do autoconhecimento, do conhecimento divino para superar os seus processos. E ser muito feliz, muito bem, obrigada, apesar da sua cadeira de rodas. E com a sua cadeira de rodas, né? É nesse sentido. Bom, a pessoa de bem, inspirada pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa.
retribui o mal com o bem, assume a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica em favor da justiça seus interesses. Então é aquela pessoa que realmente pratica bem, faz bem, né? Então defende os fracos, quando os fracos estão sendo injustiçados e não têm condição de se defenderem sozinhos, né? Pratica o amor ao próximo nas situações que a gente sempre já falou, por menores que elas sejam, não precisa ser grandes atos, né, para poder sair no Jornal Nacional, sei lá o quê, mas, né, e ficar servindo de autopropaganda, mas atos pequenos, poder ajudar uma pessoa, falar bem com uma pessoa, atender uma pessoa, direcionar uma pessoa numa situação que ela precisa, né? Buscar o seu conhecimento para ver se o seu conhecimento pode ajudar a situação que a pessoa está, para que ela supere aquele problema. São questões nossas, corriqueiras do dia a dia, tá? Bom, o homem de bem ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos torna felizes os outros, nas lágrimas que estanca, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula a vantagem e as perdas de toda ação generosa. Então, o homem de bem, ele fica feliz, genuinamente feliz porque ajudou. Ele fica genuinamente feliz porque ele fez o bem. Ele fica genuinamente feliz quando consegue prover condições para que o outro fique melhor, né? Sem pensar no que isso pode voltar. Por isso que eu nunca gostei dessa afirmação e sempre falo isso, de forma muito clara. Faça o bem pelo bem. Que essa história que muitas pessoas falam aí, ai, faça o bem porque o bem vai voltar para você, é um bem egoísta, que está calculando vantagens daquilo que ele vai receber. A gente faz o bem pelo bem. Se ele vai voltar, se ele não vai voltar, isso não é problema nosso. A gente vai lá fazer o bem pelo bem, tá? Isso é que a gente tem que atentar. A pessoa de bem é humana, bondosa e benevolente para com todos, sem distinção de raças e nem de crenças, porque vê irmãos em todas as pessoas. Então, a pessoa de bem humana no sentido assim, ela convive bem com todas as pessoas, ela ama todas as pessoas, ela ajuda todas as pessoas, ela ri com todas as pessoas, né? Ela vive no mundo com todas as pessoas de forma igual, sem distinção de raça, de gênero, de crença, de classe social, né? Ela vê em todos que estão ao seu redor o seu verdadeiro irmão. Respeita nos outros as condições sinceras e não condena os que não pensam como ela. Pronto. Entende que o outro possa pensar como ele quiser pensar, né? Entende que o outro possa fazer da vida dele o que ele quiser fazer da vida dele, né? E quando ajudar, não vai cobrar. Olha, mas se você ficar fazendo isso aí, vai dar problema, não vou te ajudar depois, porque isso aí não é homem de bem. Isso aí é o julgador, né? Ele já está condenando o outro pelo que o outro está fazendo. Se o outro faz 100 vezes alguma coisa errada, tá? Errada no sentido do teu ponto de vista, daquilo que você crê, né? E se 100 vezes ele precisa da sua ajuda para sair do buraco onde ele entrou, você vai lá e ajuda 100 vezes, 101, 110, 1 milhão, né? Agora, se for ficar cada vez que ajuda, mas eu falei, você está fazendo errado, você já não está sendo um homem de bem, né? É isso que ele está falando, tá? Porque não pode haver condenação. Bom, em todas as circunstâncias a caridade é seu guia. Está convicta de que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras malevolentes, que fere com seu orgulho, seu desdém, a suscetibilidade de alguma pessoa, que não recua ante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la. Falta ao dever, ao amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor, tá? Então, aí entrou os malevolentes, ou seja, prática do mal, né? A maledicência,
a condenação ao outro, que quando a pessoa coloca o seu orgulho tão acima do outro que até na hora que vai ajudar incomoda, fere e humilha o outro porque o orgulho é que está fazendo e não o amor e a caridade, né? Quando é desdenhoso com as pessoas, ou seja, desdenha, não que a sua dor não é menor, o seu problema não vale nada, isso aí é porque você é burro e preguiçoso, senão você já teria resolvido. Então, todos esses comportamentos que são contraditórios à caridade como a nossa virtude maior não são compatíveis com o homem de bem, né? Então, o homem de bem não possui ódio, não possui rancor, nem desejo de vingança. O exemplo de Jesus perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, pois sabe que será perdoado assim como ela mesma houver perdoado. É como diz Joana de Ângeles, perdoados estamos todos porque Deus é Pai. Agora a gente tem que só sair limpando tudo de errado que a gente andou fazendo na vida, né? Bom, é indulgente para com as fraquezas dos outros, pois sabe que igualmente necessita de indulgência e se recorda desse enunciado do Cristo: atire a primeira pedra, aquele que jamais pecou. Então, sem julgar o outro errou, vamos lá ajudar, né? Sem julgar. Não sente prazer em procurar os defeitos alheios, tampouco evidenciá-los. Defeitos alheios não compete, acabou, ponto. Eu vou fazer outra coisa, né? Não quero saber do defeito dos outros. Se eu tiver que ir lá e fazer por alguém, eu vou lá e faço por alguém, independente do que ele tem. E melhor ainda, sem ficar falando para os outros, né? Olha lá, 19h55. Olha, vamos encerrar. Bom, o homem de bem vê as suas próprias imperfeições e trabalha ininterruptamente para combatê-las, tá? Jamais procura exaltar a sua inteligência e os seus talentos à custa de quem quer que seja. Nunca se envaidece do que tem, nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo isso que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que tem, porque reconhece neles um depósito divino. Se colocou pessoas sobre sua dependência da autoridade, sabe com amor e autoridade, sem orgulho, guiá-los. O subordinado sabe guiá-los com escrúpulos e com uma posição de dever, né? De caráter. Enfim, a pessoa de bem respeita todos os direitos atribuídos aos seus semelhantes pelas leis da natureza, com que quer que sejam respeitados os seus. Não se encontram assim enumeradas todas as qualidades que distinguem as pessoas de bem, mas quem se esforçar por possuir as mencionadas, essas que estão, já está no caminho, que é aquele caminho de ser da perfeição relativa, né? Então, o homem de bem é o nosso caminho. Buscar ser esse homem de bem é o que Jesus nos fez, a proposta feita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, né? Tudo isso que o seu ensinamento nos trouxe e que a gente vem em todos esses séculos é amadurecendo a nossa condição, a nossa capacidade de sermos homens de bem e caminharmos altaneiros para a nossa perfeição relativa, porque absoluta só Deus. Que Jesus então nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Então tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, para quem quiser ler e ver bem. E vamos então fazer a nossa listinha. Vamos fazer a nossa listinha de quais as virtudes que queremos conquistar ainda nessa encarnação e nos cobrar a nós mesmos tudo que temos feito para conquistar aquilo que desejamos, que nos comprometemos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para que possamos seguir correndo para os tratamentos das 8 horas da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade do Santuário Espírita Caminho do Bem, que sempre nos rege, nos acolhe, nos ampara, nos ilumina. Que tenhamos um resto de semana na luz divina e no amor de Deus, para que sejamos hoje, amanhã e sempre aprendizes da Boa Nova, homens de bem, homens do mundo regenerado. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo. Peço desculpas, quarta-feira passada eu estava dodóizinha, mas quarta-feira que vem estaremos aqui. Beijos, meus amores.